Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 9 de março. O Ibovespa apresentou aqui uma estabilidade, menos 0,21%, um candle de indefinição, se aproximando de uma região de suporte mais relevante, já trabalhando basicamente em cima dela, a região 64 a 63,740, que é toda essa região aqui que está localizada, essa região de fundo anterior, um fundo mais importante da tendência de alta do Ibovespa. Mas como o Ibov já tem um semanal ali, umas 3 semanas praticamente vindo para baixo, fica uma expectativa maior de já ter mudado essa tendência, de já não ser mais uma tendência de alta. Então, onde esse movimento atual de baixa pode se estender aqui ganhando força para vir justamente perder essa mínima aqui, vir para baixo dos 64 mil pontos, e ainda mais considerando um candle de indefinição após um forte candle de baixa, podendo esse candle de indefinição ser justamente uma correção. Ou seja, para sinalizar algo mais relevante para cima, o Ibovespa teria que romper aqui 65.067, fechando aí, por exemplo, no G60 acima desse patamar e gerando nova máxima na hora seguinte, apontando já para uma resistência dos 65.800 a 66 mil pontos. Nos futuros não cheguei a recomendar a operação no pregão de hoje, olhando para o G60 do mini índice, vai ficar um pouco mais claro o que eu mencionei no Ibovespa. A questão do candle de indefinição, apesar de estar numa zona de suporte após um longo movimento de baixa, trazendo a chance de gerar um movimento de correção no gráfico diário, superar a máxima do pregão anterior, a gente pode perceber aqui que pelo G60 o dia foi basicamente bem lateral, sem nenhuma tendência definida. Ou seja, o mercado dá uma pancada para baixo, não tem força para subir, fica de forma mais lateral e traz a chance após esse movimento lateral, podendo até se estender no início do próximo pregão, mais uma chance maior de poder ter outro candle para baixo, até que se mostre alguma sinalização mais relevante para cima. Então, para buscar a operação na ponta compradora aqui no mini índice, o ideal seria o mercado voltar com força para uma região acima de 65.450 e passar a usar essa região como suporte para buscar ali através de entrada na ponta compradora através de fundos ascendentes. Isso seria mais relevante. Nesse momento o viés é mais para baixo, faz uma movimentação lateral, gera alguma sinalização aqui para baixo um pouco mais relevante, ficaria mais para a ponta vendedora. Então, olhando agora para o mini dólar, no mini dólar o dia aqui foi de alta, mas observe pelo G60 que também foi um pregão um pouco mais travado, só andando aqui basicamente nesta hora de pregão, porque a gente teve aqui uma abertura que tentou ir lá em cima, gera um topo, confirma aqui um movimento para baixo, mas volta forte aqui para cima, gera uma formação ali, uma possível sinalização de fundo para romper aqui essa máxima, não consegue, volta novamente a trazer uma sinalização um pouco mais relevante para baixo pelo G60, o mercado volta para cima, enfim, até aqui basicamente essa hora de pregão às 15 horas, o mercado estava totalmente travado no mini dólar aqui, numa movimentação, vamos dizer assim, uma correção ascendente, vinha fazendo uma correção mais para cima, aqui uma correção com a formação parecida, semelhante a de um triângulo de alta, rompeu para cima, fica ainda apontando mais para a operação na ponta compradora, desde que a movimentação para baixo não ganhe muita força aqui, buscando a operação ali após uma formação de fundo ascendente no G60 seria mais interessante. Se esticar mais aqui para cima e gerar topo mais forte no G60, ficaria mais para a ponta vendedora para day trade. Na sequência temos aqui para comentar as ações. A PTR4 no pregão de hoje apresentou aqui um candle de recuperação em cima de um nível de suporte. É aquela questão da correção em cima de um nível de suporte que está acontecendo com o Ibovespa. A Petro já está dentro de uma tendência de baixa, o Ibov ainda não está declarado dentro de uma tendência de baixa, mas apresenta um viés de baixa devido ao seu gráfico semanal. A Petro já tem uma tendência de baixa aqui no gráfico diário, após essa formação algo semelhante a um pivô de baixa, já comentado na última videoanálise. Movimento logo dentro desse cenário, para mim, movimentação para cima no gráfico diário de alguns pregões traz a chance mais para buscar a operação na ponta vendedora a favor desse movimento de baixo no gráfico semanal e a favor dessa tendência que ela vem exibindo aqui no momento. Movimentação para cima para se buscar a compra nesse papel, risco maior na faixa dos 14,70 a 14,84 já patamar de resistência e o stop grande devido ao tamanho do candle. Então fica mais para um candle de indefinição, podendo até trazer outro candle aqui para cima de indefinição de correção e na sequência gerar movimentação aí para baixo na Petro. Na Vale 5 já trouxe um candle mais de recuperação em cima de um nível de dois níveis de suporte, né? Praticamente dois fundos anteriores, duas paradas ali do preço. Esse aqui mais evidente, essa formação desse fundo aqui no gráfico diário. Então traz uma sinalização ali de recuperação, veio aqui para baixo,
ativo que não está mais em tendência de alta, trazendo a chance de gerar um repique aqui de alta. É importante não buscar um objetivo, no meu modo de ver, explorar um objetivo, tentar um objetivo muito longo no primeiro momento, porque já não está mais em tendência de alta, já tem um movimento de baixa ali definido no gráfico semanal, com perda de fundo anterior, algo que não tinha, apesar desse aqui ter também tido um movimento para baixo, não tinha perdido um fundo anterior aqui no gráfico semanal, e agora já perde também um fundo anterior no gráfico semanal, trazendo ali um viés um pouco mais de baixo, podendo trazer a operação na ponta vendedora, caso não consiga ganhar força para cima da região de resistência por volta dos R$ 30 a 30 e 33. Depois disso, eu vou comentar YouTube 4. Buscando a operação ainda na ponta compradora, a gente pode ver que justamente boa parte dos ativos já estão dentro do movimento de baixa do gráfico semanal, o que se torna mais arriscado buscar essas operações na ponta compradora, ativo já gerando algo semelhante a um pivô de baixa aqui no gráfico diário. Então buscar a operação na ponta compradora aqui, por exemplo, no YouTube, já tem um risco um pouco maior, resistência mais próxima ali na faixa dos R$ 40 até os 40 e 46, região máxima aqui desse topo. Então, risco um pouco maior, vou até mostrar um ativo aqui, a Alpa 4 é um dos ativos também que nesse sentido, que pode ainda trazer oportunidade na ponta compradora, a CCRO3 é outro também nesse sentido, mas todos eles iniciando já um movimento de baixa pelo gráfico semanal. Então, outro papel que está nesse formato, só lembrando aqui que é YouTube 4, perdendo a mínima desse pregão, ou seja, esse pregão sendo de correção e o próximo sendo de baixa, ela confirma ainda mais uma tendência para baixo, podendo vir a buscar suporte aqui nesse topo anterior na casa dos R$ 37,93. Na GGBR4, a gente pode ver que teve também um candle ali, mais para um candle de indefinição, corpo pequeno com sombra superior, sombra inferior, queda de 1,57%, mas o que eu destaco nesse ativo é que já tem aqui bem definido um pivô de baixa, um forte movimento para baixo, esse último movimento foi forte para baixo, inclusive oscilando abaixo desse nível de suporte, está em cima de 3 fundos anteriores, o que pode trazer repique de alta, e o primeiro nível de resistência mais relevante fica por volta dos 12,55, mas é um ativo que traz uma sinalização um pouco mais relevante. Fez esse movimento para baixo, faz um movimento com bastante dificuldade para cima e agora começa de maneira mais forte ali a gerar um topo no gráfico semanal, ou seja, um cenário mais apropriado para se buscar a operação na ponta vendedora após algum repique de alta no gráfico diário, pelo menos no meu modo de ver, vai depender logicamente da forma como vai vir o repique de alta, em que momento ele vai acontecer. A PSSA3 é um ativo que ainda está em tendência de alta, mas já com uma certa bagunça, vamos dizer aqui, nesse movimento de alta. Começou muito forte, foi tão forte que esse movimento está mais bagunçado, faz algo aqui para cima, respeita aqui em termos de resistência, que é esse patamar, não consegue fechar acima dessa região, mas é um papel ainda que está dentro da tendência de alta, dentro de um movimento de alta no gráfico semanal, até agora não gerou sinalização de topo, e por esse motivo ainda ficaria de olho nessa movimentação, dependendo dessa movimentação aqui do gráfico diário, para se buscar a operação na ponta compradora. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma, um grande abraço e até o próximo pregão.